Fala, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Bom, em primeiro lugar, aquela minha gratidão sempre a Deus, né? Deus, ele tem firmado os meus pés nessa trajetória, né? Tem me feito caminhar sem desistir, tem me feito forte em momentos de fraqueza, tem aperfeiçoado o meu interior. E isso me faz entender que Ele tem tanto querer quanto realizar, pois tudo que tem acontecido é sinal de que eu tenho permitido que Ele venha, transforme aquilo que por hora estava sem forma e vazio. Pois Deus, ele sempre transforma aquilo que é sem forma e vazio no nosso interior. Se nós permitirmos, ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos e imaginamos. E isso serve como uma palavra que venha de encontro com a sua vida, de encontro com aquilo que você pretende dar forma, pretende preencher, pretende, sabe, haver, nascer no teu interior. Pois Deus ele abre porta onde não tem parede. É uma frase já usada por muitos, mas é realmente Deus faz o impossível acontecer. Se nós crermos e tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode remover coisas poderosas. Obrigado vocês também que acompanham a trajetória que Deus tem feito na minha vida. Sou grato por cada um que assim se inscreveram. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Pois Deus trabalha assim, né? Pouco a pouco, passo a passo. E é nesse sentido que a gente avança, tendo a consciência de que nós somos uma família e cada um é importante. Entendeu? Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua importância no reino de Deus. E Deus, ele tem colocado no meu interior essa vontade de ter cada vez mais intimidade com Ele, de avançar cada vez mais no conhecimento da graça, no conhecimento da fé, no conhecimento de coisas que são sobrenaturais. E Deus, ele tem me revelado coisas assim poderosas por meio da intimidade. E para termos intimidade com Deus é necessário um relacionamento. E isso me fez lembrar de uma passagem aqui sobre os seus discípulos. Seus discípulos, eles pediram para Jesus ensinar a orar. Jesus, a todo tempo, quando você lê os evangelhos, sabe, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê que Jesus a todo tempo saía para orar. Jesus se retirava para orar. Jesus estava sempre orando, convidando para que orasse junto. Passava noites orando com o Pai. Passava dias, sabe, de relacionamento por meio da oração com Deus, pedindo para que Deus trouxesse cada vez mais a revelação do reino de Deus para a sua vida. E interessante que Jesus já veio de lá, sabe? Jesus é filho de Deus. Aquele que vê Jesus vê o Pai, aquele que vê o Pai vê ele. Os dois são um. E o que me chama a atenção é por que de tanto relacionamento, de por que de tanta oração, por aquilo que já é como só, um como natureza, sabe? Jesus 100% Deus, Jesus 100% homem. Por que de tanta oração? E isso me dá a entender que Jesus, ele tinha como satisfação da sua natureza espiritual a comunhão com Deus, a comunhão com aquilo que é eterno. Jesus, ele sabia que a vida humana dele era temporal. E a conexão que Jesus procurava sempre criar não era uma conexão que iria se perder. Jesus, ele buscava uma conexão que era para todo sempre, com aquilo que é eterno, com aquilo que é divino, com aquilo que o religava de onde ele veio, de onde ele é, de quem ele sempre foi, que é o mundo espiritual. E nós somos seres espirituais. E temos que ter essa reconexão com ele, por meio de oração, por meio daquilo que, que não se perde, que é para todo sempre, e que nos dá a esperança de viver uma vida eterna
pois Jesus ele colocou a eternidade no nosso interior. Jesus foi o próprio que falou que na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito, pois eu mesmo irei e vos preparei um lugar para que eu vos leve para mim mesmo, sabe? E é essa promessa que ele nos cumpre a cada momento, a cada dia que passa. E os seus discípulos, sabe, sempre observando Jesus orar, eu acredito que deveria ser a coisa mais linda. Jesus com tamanha intimidade com o Pai. Você que é filho, você que é pai, quando você para ouvir o seu filho, ou quando você para conversar com seu pai, você já fala com intimidade, você já fala com seu coração aberto, você já fala, sabe, sem fazer muita volta, de poder estar com o pai em momentos difíceis, é poder estar com o pai em momentos felizes, é poder contar com aquele que pode te ajudar. Fala, pai, me ajuda, sabe, eu não estou passando um momento legal, ou um momento de felicidade, trazer alegria, trazer orgulho, sabe, intimidade. E os discípulos pediram para Jesus, nos ensina a orar. A palavra de Deus diz que os discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. A palavra de Deus diz que a gente não sabe nem orar direito, pois Jesus falava que não é vãs repetições que Deus nos ouvirá. Não é por muito pedir e repetir muita coisa que Deus, sabe, Deus ele entende. Jesus estava dizendo que a gente não precisa ficar insistindo numa coisa que Deus já sabe. Antes que a palavra venha à boca, Deus já conhece a toda. Deus ele tem chamado pessoas para relacionamento. E os discípulos falam, Jesus, nos ensina a ter essa intimidade que tu tem com Deus, essa intimidade que tu tens com o Pai. E Jesus ele prontamente ensinou a oração do Pai Nosso, sabe? E Jesus disse assim, então Jesus o ensinou, falou assim, quando orar, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano nos dá hoje, perdoa os nossos pecados, pois também, como nós perdoamos tudo que nos deve, e não deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Jesus ele ali trouxe um script de fazer conexão com Deus, em primeiro lugar, sabe? Entender que Deus ele está num plano espiritual, que está nos céus, ter esse entendimento que Deus está num plano superior, entendeu? Para que ele venha, que o reino dele venha a nós o vosso reino, entendeu? Para que o reino de Deus venha em nós, que seja feita a vontade dele, assim na terra como nos céus, sabe? Que o pão nosso que nos dai hoje seja o alimento que nos dai hoje, entendeu? Que ele venha nos perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que assim nos fez mal, sabe? Jesus ali estava nos dando ensinamento que se desdobre em tantas outras interpretações dentro daquilo que começa dos céus, sabe? Que se estende na terra, e que assim nós o desdobremos no sentido de reconhecer que Deus é aquele que nos chama para ter uma intimidade com Ele, uma intimidade de oração, uma intimidade de palavra, uma intimidade, sabe, daquilo que não se perde. Deus tem chamado para que nós vivamos aquilo que é para todos sempre. Então, oremos a Deus, pedir que Deus nos ensine a orar da forma que Ele nos ensinou, que nós oremos da forma que Jesus nos ensinou, tá bom? Crie intimidade com Deus. Deus tem coisas maravilhosas a serem reveladas no seu interior, pois eu creio que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, tá bom? Gente, obrigado, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar, façamos parte disso. Até o próximo.